Olá, eu sou a Carolina Rodrigues, repórter da DBO, e vou apresentar mais uma edição do Revista DBO em Foco, o programa que leva até você os principais conteúdos da revista impressa. Obrigada pela presença através dos nossos canais de comunicação portaldbo.com.br, Instagram e YouTube. Nesta edição, eu vou conversar com Bruno Pedreira, que é pesquisador na Embrapa Agro Silvipastoril, em Sinop, Mato Grosso, onde nos últimos 10 anos ele vem acompanhando projetos em sistemas integrados de produção, incluindo a tão famosa ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O Bruno foi nosso convidado para o Prosa Quente da edição de novembro da revista DBO e nos deu uma aula sobre essa ferramenta de incremento de produtividade e principalmente lucratividade dentro da fazenda. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre pecuária, discutir um pouquinho do que a gente tem feito e, no final do dia, mostrar os dados da Embrapa, né? De compartilhar um pouco do que a empresa tem feito em prol do agronegócio brasileiro. É muita coisa, né, Bruno? Mas vamos lá. Eu queria começar falando com você sobre o conceito da integração lavoura-pecuária, que hoje gera muita confusão, né? As pessoas não sabem definir muito bem, não veem esse conceito de uma forma um pouco confusa, né? Como você definiria a integração lavoura-pecuária? Olha, Carol, a gente tem, inclusive, alguns materiais da própria Embrapa tentando, né, chegar num consenso sobre isso, e eu diria que os sistemas integrados, na verdade, ele é uma estratégia, um sistema que visa a produção sustentável, onde a gente integra as atividades agrícolas, pecuárias e florestais numa mesma área, em cultivo consorciado, ou em sucessão, ou em rotação, mas que no fim do dia, na verdade, a gente está buscando o efeito sinérgico entre esses componentes, né? E sem esquecer da adequação ambiental, da valorização do homem e, obviamente, no final do dia, daquilo que paga a conta da gente. Então, a viabilidade econômica tem que estar dentro desse nosso conceito aí de sistema de produção integrado. Do ponto de vista de tecnologia, Bruno, existe um nível mínimo de aplicação de tecnologia para você caracterizar de fato um sistema como integrado? Eu diria para você que não, porque a gente integra desde que o homem é homem, né? Desde que a gente acompanha a nossa história da agricultura e mundo afora, as fazendas, as propriedades, né? Muito antes ainda, quando a gente deixou de ser nômade lá e passou a ser agricultor, cultivador de alguma forma de terras, né, na nossa evolução enquanto humanos, a gente sempre teve mais de uma atividade em torno dessas áreas onde a gente morava lá desde os primórdios. E à medida que os sistemas vêm evoluindo, os sistemas integrados vieram evoluindo, a gente tem sistemas que são muito simples, onde há apenas uma sucessão de culturas, onde há apenas uma rotação de cultura, até os sistemas muito complexos que a gente pode trazer para essa conversa, como os sistemas agroflorestais, por exemplo, onde você tem lá mandioca, capim, galinha, existem, assim, uma série de combinações que a gente pode fazer. É claro que o que a gente tem, assim, pelo menos na minha área de trabalho, que eu tenho mais trabalhado, são os sistemas integrados que a gente tem visto mais comum, soja, milho, boi, eucalipto, né, teca. Acho que esse é o cenário mais comum. E a tecnologia, ela vai entrando à medida em que o produtor tem a necessidade dela e veja a possibilidade de, com o incremento de uma nova tecnologia, com a entrada de um novo maquinário ou de um novo equipamento, haja um ganho para o sistema de produção. Então, as tecnologias elas vão sendo adicionadas à medida em que há necessidade de fazer com que esse sistema seja cada vez melhor. Hoje nós temos poucos números oficiais sobre a integração no Brasil, né? Um dos principais é o da Embrapa, que estima que existam cerca de 17 milhões de hectares no Brasil em sistemas integrados. Mas há também quem questione esses números, acredita que eles estão sendo superestimados, né? Então eu queria que você explicasse para quem nos assiste como esses números foram construídos pela Embrapa. Na verdade, a gente parte do número base que a rede LPF fez, quando, em parceria com a Embrapa, né, fez esse levantamento em 2015, levando em conta o que tinha de sistemas integrados no Brasil. E aí, veja, é importante mencionar que quando a gente fala em sistemas integrados, a gente precisa abarcar aqui todas as categorias de sistema, seja ele um silvipastoril, um lavoura-pecuária ou um lavoura-pecuária-floresta, né? A gente tem uma série de variações nesses sistemas. Então, a rede tinha feito esse levantamento em 2015 e o número apontado era de 11,5 milhões de hectares. E desde 2015 a gente vem conversando para saber, né, qual que é a expectativa, o que mudou.
Mas, de fato, é um número muito difícil de ser calculado, porque a gente não tem um levantamento anual sobre isso do ponto de vista do governo, né? Não é uma rotina no nosso país. Mas a gente começou a fazer umas expectativas e a gente assumiu 3 cenários. Um cenário conservador, assumindo as taxas de crescimento entre 2005 e 2010. Um cenário intermediário, usando as taxas entre 2005 e 2015. E um cenário mais otimista, que era o cenário mais recente da pesquisa feita em 2015, que levava em consideração apenas os números de 2010 a 2015. E isso definiam taxas diferentes de crescimento. E quando a gente estava lá no meio nessa tentativa de buscar esse número novo, com base na estimativa do levantamento feito pela rede LPF em 2015, houve o censo do IBGE de 2017. E nesse censo a gente tem um número de 13,85 milhões de hectares do que o IBGE chama de sistemas agroflorestais, nos quais incluem os sistemas integrados, todas essas atividades que incluem o animal, inclusive, como uma dos seus componentes. Então, usando essa taxa de crescimento do levantamento de 2015 feito pela rede, que leva em consideração uma estimativa de 2010 a 2015, que seria uma estimativa realmente otimista em relação ao sistema, a gente chega a um cálculo desses 17 milhões que você mencionou, e na hora que a gente retroage ele para 2017, esse número é muito próximo do que o IBGE apontou lá dos 13,8 milhões de hectares. Então, na verdade, ele é uma estimativa feita com base nos últimos 5 anos do levantamento entre 2010 e 2015, feito pela rede LPF, e, vamos dizer assim, que é ajustado no meio do caminho pelo nosso número que consta hoje no censo do IBGE. Então, a gente acha que seria uma estimativa bem razoável pensar que em 2020, agora, a gente tem alguma coisa em torno de 17 milhões de hectares com sistemas integrados no Brasil. E olhando assim para todos esses dados, para esses números que foram construídos, né? Qual foi a maior contribuição da integração para a pecuária brasileira? Se você pudesse eleger uma, qual seria? O grande incremento dessa busca pelos sistemas integrados é o aumento na produtividade que resulta no que a gente chama de efeito poupa-terra, né? Então, se a gente parte do pressuposto que a gente está fazendo muito mais em cada hectare desse que a gente tem hoje, a gente está deixando, né, de ocupar alguns milhões de novos hectares que a gente precisaria se a gente estivesse mantendo as nossas produtividades mais baixas, né? Então, por exemplo, se eu considerar que nesses 17 milhões de hectares que a gente tem hoje, né, com sistemas integrados, cerca de 43% deles estiverem com pecuária, significa que a gente, assim, teve um efeito poupa-terra de aproximadamente entre 20 e 30 milhões de hectares, porque a gente aumentou bastante a produtividade da pecuária nessas áreas. Então, isso, no final do dia, é sustentabilidade. Então, eu acho que esse é o grande efeito que a grande contribuição que o sistema integrado traz, né, para a agropecuária brasileira de uma maneira ampla. É a capacidade de produzir mais em cada um dos seus componentes, nesta mesma área, fazendo com que a gente não tenha necessidade de fazer novas aberturas e esteja entregando um produto que é cada vez melhor. Bom, sustentabilidade nua e crua aí, né? Exatamente. A busca por um sistema, né, que eu gosto de dizer que a gente tem buscado muito a intensificação, os sistemas integrados trazem isso, mas a gente precisa trazer longevidade aos nossos sistemas. E eu acho que é isso que os sistemas integrados apontam para o futuro, né, de hoje em diante. O componente florestal parece algo mais complexo de ser introduzido na integração, né? Que cuidados adicionais em relação à lavoura-pecuária esse sistema exige? Esse é realmente um ponto que a gente tem discutido. E para começar a falar dele, para a gente começar a entender a importância de trazer o componente florestal para os sistemas integrados, é preciso que a gente tenha em mente o déficit que hoje existe no Brasil, né? Apenas aqui em Mato Grosso, a gente estima que sejam necessárias mais uns 100, 120 mil hectares de eucalipto, por exemplo, para abastecer apenas a indústria de etanol de milho que se instalou aqui nos últimos anos. Então, hoje é uma necessidade você ter o componente florestal, porque vai haver mercado para isso, já há mercado para isso hoje. Então, o que o produtor precisa saber é a que distância ele está de um centro consumidor como esse, de uma planta como essa, de uma indústria de etanol de milho, ou de uma planta, né, que processa aí papel e celulose, para ele saber o que ele pode fazer dentro da fazenda, para ele ter, de fato, para quem vender. E aí, sabendo isso, define-se a estratégia de colocação do componente florestal na fazenda. Ela vai ser uma planta que, de fato, tem um fim comercial, ela vai ser uma planta que vai me substituir renda,
ou ela vai apenas adicionar renda para o produtor? Isso é importante que o produtor tenha em mente. A gente tem casos aqui de produtores que querem apenas o ganho em ambiência. Ele está num lugar onde ele precisa ter, né, um pouco de sombra para os animais, quer trazer um ambiente melhor para os animais, e a gente vai planejar para ele um sistema de produção que não traga muito mais do que 15% ou 20% de sombreamento para o sistema de produção pecuária dele, porque a gente sabe que as nossas gramíneas hoje de clima tropical mais usadas no Brasil, quando a gente começa a passar muito de 20% de sombreamento, elas começam a perder produtividade. Assim como soja e milho. Né? Os números aqui da Embrapa AgroSilvo Pastoril mostraram para a gente, nos nossos sistemas integrados, que até o 3º ano soja e milho foi bem. A partir disso, há necessidade de uma demanda muito grande de poda, de desbaste, de organização do número de árvores que você vai ter por hectare, para que isso impacte o mínimo possível na sua lavoura de soja ou milho, por exemplo, que era o que a gente tinha. Então, pensar no longo prazo, traçar uma estratégia de manejo desse componente florestal e saber se ele vai ter um valor comercial ou não para você, são perguntas que a gente precisa, né, responder antes de começar o planejamento de um sistema com o componente florestal. Então, eu diria para você que realmente existe muita dúvida em relação ao componente arbóreo, né? Mas o que é preciso, de fato, é saber o que você vai fazer com ele e o quanto ele pode impactar o seu sistema. Porque se ele começa, por exemplo, a te tirar a produção de soja e milho lá em 15%, 20%, dificilmente o ganho comercial dessa árvore vai compensar financeiramente o seu projeto. Então, esse equilíbrio aqui é muito importante. E ele vai variar dependendo de onde você está, dependendo do quão distante você está de quem vai comprar essa madeira que você vai ter para vender, né? Ou seja, ela para a indústria de papel e celulose, para bioenergia, para o componente madeira mesmo. Então, todas essas perguntas precisam ser respondidas para que um bom projeto, incluindo o componente florestal, seja realizado. Ô Bruno, e dos modelos de integração existentes, é possível a gente dizer qual hoje tem maior viabilidade econômica nos dados da Embrapa? Olha, o que a gente tem visto na hora que a gente faz o levantamento de proporção de modalidades, né, de qual é a proporção de cada modalidade no conteúdo no todo, o que a gente tem visto é que os sistemas de integração lavoura-pecuária representam hoje mais de 80% dos nossos sistemas integrados. Eu diria que isso é pela viabilidade econômica e também pela questão da facilidade da montagem desse tipo de sistema. A gente tem sistemas com componente florestal que trazem viabilidades altíssimas, por exemplo, com Tecnia, com Teca, com Mogno, são componentes que, do ponto de vista econômico, são muito bons. São sistemas com um custo um pouco mais elevado, mas com uma rentabilidade muito alta. Por outro lado, são sistemas que requerem um cuidado especial com o componente florestal, às vezes a montagem de uma indústria para que você processe essa madeira antes de vender ela, um cuidado especial com exportação. Então, a viabilidade, especialmente quando a gente inclui o componente florestal, ela vai depender de aonde você está e quão distante você está do seu centro consumidor, aonde você vai entregar essa árvore que você está produzindo. E aí a conta não é simples de fazer. Mas os sistemas de integração lavoura-pecuária são os mais utilizados hoje, que trazem uma boa rentabilidade e trazem eles são mais fáceis de serem introduzidos na fazenda, né? É menos complexo convencer um agricultor a virar pecuarista e um pecuarista a virar agricultor do que ambos a colocarem o componente florestal e se tornarem aí silvicultores. Olhando para um tema específico que é a cria, a reprodução, né? Nós estamos vivendo a era da valorização da cria, com ágio de quase 50% da arroba do bezerro em relação à arroba do boi gordo, né? O que a entrada da lavoura muda no sistema de reprodução de uma fazenda de gado de corte? Essa talvez seja, assim, o impacto que eu tenho visto de mais importante nos últimos anos aqui trabalhando em Mato Grosso. E não posso, né, com essa pergunta, não posso deixar de citar a Fazenda Pontal aqui no norte do estado, uma fazenda que hoje é uma unidade de referência da Embrapa. A gente trabalha junto com eles lá há alguns anos, né, o meu amigo Zé Leandro e seu Zé, o pai dele. Uma fazenda que se transformou exatamente numa fazenda de ILP com cria, e isso é muito bacana de mostrar. Porque na hora que o sistema de integração entra, na hora que a soja entra numa fazenda de pecuária, numa fazenda de cria tradicional, você tem uma redução de área durante o período chuvoso, né? Porque agora a gente tem uma parte dessa fazenda que vai ser plantada com soja.
Mas, por outro lado, depois da colheita dessa soja, especialmente para nós aqui nesse Brasil central, onde a estação chuvosa é um pouco mais longa, né, centro-norte do Brasil, a gente colhe essa soja em fevereiro, final de fevereiro, e planta capim. E 45, 60 dias depois desse plantio, então, final de março, meados de abril, você vai ter os melhores pastos de uma fazenda de pecuária, né? Que tem cria, que tem bezerro, que tem as categorias todas dentro dessa propriedade. Então, você tem a possibilidade de, na época do ano, onde todo o resto da pecuária de Brasil Central está entrando na pior fase do ano, né, de maio em diante, as chuvas param, ou esfria mais ao centro-sul, ou seca mais ao centro-norte, né, mas assim, de maneira geral, o capim para de produzir, a gente está na busca nesse momento por vender animais da fazenda, e por isso que a gente tem a maioria dos nossos leilões de bezerro aí acontecendo em abril, maio, é a hora de baixar a taxa de lotação na fazenda. Mas se você tem uma parte da sua área com soja, essa é a área que você vai ter uma grande produção de forragem de alta qualidade e em alta quantidade, numa área, né, da sua fazenda. Então, isso traz a possibilidade de você mexer no seu sistema como um todo, especialmente trazendo o que a gente chama de estação de monta invertida. Numa estação convencional, né, a gente faria a estação de monta aí de novembro a fevereiro, na maioria do Brasil é isso que acontece. Esses animais vão começar a nascer finalzinho de agosto, setembro, a gente vai desmamar eles em abril, maio do ano seguinte, e eles vão ser recriados na estação seca. Eles já começam uma desmama na estação seca. Quando a gente pensa numa fazenda que está produzindo capim a partir de março, abril, né, em grande quantidade, a gente tem a possibilidade de deslocar a estação de monta para julho, agosto e setembro, né, finalzinho de junho já começa isso, o que significa que esses bezerros vão nascer no finalzinho de março, início de abril do ano seguinte, quando você está recebendo esses pastos da integração. Quando a soja já foi colhida, você já plantou lá, né, piatã, paiaguás, tamanho, algum desses novos cultivares que a gente tem hoje com altíssima produção e que vão também deixar uma excelente palhada para a soja no final desse processo. Mas esses animais vão nascer nesses pastos de abril em diante, e o que é melhor, eles vão ser desmamados a partir de dezembro, quando já voltou a chover no Brasil Central, quando a gente tem as nossas pastagens, né, definitivas, vamos dizer assim, as pastagens tradicionais já produzindo novamente, e você tem um animal que não conhece a estação seca sem alimento. Ele passa por uma estação seca, né, num primeiro ano, mamando com a mãe, que ele começa a nascer de abril, maio em diante, então a vaca tem um bom score, ela se mantém com um bom estado corporal, com uma boa produção de leite, e ele vai ser desmamado no ano seguinte em pastos permanentes e uma recria de novo na integração lavoura-pecuária, nos pastos que vieram disso. Então, né, os números da fazenda Pontal hoje, por exemplo, a gente tem, obviamente, no final, esses animais vão a confinamento para garantir a terminação, mas animais sendo abatidos aí entre 17 e 18 meses de idade. Então, é realmente uma mudança no aspecto reprodutivo, pautada pela produção de forragem pós-lavoura, fazendo com que o sistema se redefina. E isso é muito bacana de ver, é muito produtivo, melhora os números da fazenda, né? A rentabilidade desse negócio é cada dia melhor. E ainda tem um aspecto ainda importante para mencionar com você, que é, a partir do momento que esses animais nascem num pasto pós-lavoura, são desmamados num pasto permanente bom, se eles acham suplementação e capacidade de desempenhar cada vez mais, a gente tem conseguido desafiar essas fêmeas quando elas chegam aí em torno de 300 quilos, isso tem acontecido com 14, né, 13, 14 meses. Então, aos 24 meses, a gente tem essas fêmeas hoje parindo num sistema como esse. Isso acelera demais o processo, a gente tira praticamente um ano da cria na fazenda. Uma vaca queria me dar um bezerro aí no Brasil Central, na média, com 30, 36 meses, lá está dando com 24, 26 meses de idade. Então, é um ano a menos no processo de cria dentro da fazenda. Bruno, ao mesmo tempo também, a integração exige maior planejamento, maior gestão, e traz um calendário, acredito, para dentro da fazenda, para a vida do pecuarista, que ele não está tão habituado assim, né? Uhum. Isso também é um desafio? Isso é um desafio extraordinariamente bom, eu diria, porque traz para nós, na pecuária, a necessidade
de pensar o sistema no médio e longo prazo. Uma das coisas que eu gosto de puxar a orelha dos pecuaristas aqui, no qual me incluo, é que a gente nem sempre tem o planejamento tão adiantado quanto a turma da soja, né? Você conversa com a turma da soja hoje, está todo mundo já com a soja do ano que vem negociado, parte dela vendida já lá para 22, 23. E na pecuária não, a gente é mais imediatista, né? A gente vive mais este momento. O que eu vou plantar nesta safra? Como é que eu vou fazer com esta seca? E essa leitura da lavoura traz para nós uma leitura de médio e longo prazo, um planejamento maior. Então, assim, numa fazenda como essa, se eu quero aumentar a minha taxa de lotação, eu preciso pensar para daqui 2 anos, eu preciso pensar como é que eu mudo a área de soja para eu ter um pouco mais de área de pasto na estação seca, para garantir a orçamentação forrageira. Então, a gente calendariza um pouco mais as coisas na pecuária, traz um pouco mais de objetivo de médio e longo prazo, um pouco mais de aferição de números. E isso eu acho que é muito bom. Eu acho que a nossa pecuária estava carente disso. Hoje a gente tem, né, inúmeros consultores, empresas de consultoria trabalhando no Brasil com aplicativos, com softwares que ajudam a gente a monitorar mais a fazenda. E acho que na hora que o sistema integrado vem, esse pacote meio veio junto, sabe? A necessidade de tomar decisões pautadas em números, mais do que, né, em achos, vamos dizer assim. Agora, olhando para o futuro, Bruno, e também para encerrar, né, a nossa live, na sua opinião, que barreiras a integração ainda deve transpor para alçar voos ainda maiores na pecuária? Olha, olhando para o futuro da nossa pecuária com sistemas integrados, Carol, eu acho que a gente precisa ter um entendimento da singularidade de cada sistema de produção. Eu acho que a gente deve visitar fazendas, eu acho que a gente deve ler o que a Embrapa publica, o que as universidades falam sobre sistemas integrados. A gente deve, né, visitar sistemas de produção. A gente precisa entender o que o vizinho está falando. Mas eu acho que o grande desafio, quando a gente pensa em pecuária, em sistemas integrados, é entender que a gente tem uma certa complexidade no sistema que traz resultado, que traz rentabilidade, né? E que a gente tem hoje uma necessidade de prover para as nossas futuras gerações sistemas mais sustentáveis, mais pautados em objetivos de médio e longo prazo, e que a gente precisa de um caminho para ser seguido. Então, entender que o seu sistema é único, que as tomadas de decisão são suas, que você é quem vai fazer ser ele melhor ou pior, vai lhe trazer a clareza de entendimento sobre o seu sistema, o que você é capaz de fazer na sua terra. Não necessariamente você precisa copiar um modelo do vizinho, porque pode ser que ele não sirva para você. Mas olhar o que ele está fazendo, trazer e adaptar para o seu. Olhar o que o outro está fazendo, trazer e adaptar para o seu. Conversar com as pessoas que estão fazendo esse sistema integrado. Entender as peculiaridades, porque à medida em que a gente acha o sinergismo entre esses sistemas no seu solo, na sua condição, no seu clima, né? A gente está aqui falando hoje com pessoas que estão em todo o Brasil. Eu recebo consultas aqui de todo o Brasil. E acho que a grande importância, o grande desafio é desvendar o que é o seu sistema e tirar o melhor proveito dele, para que ele sim seja a sua pauta do futuro, para que ele sim seja o lugar onde você tem alegria de ir, onde você, né, gosta de estar, de onde você tira o seu sustento e paga as suas contas e faz o seu negócio ser cada dia melhor. Então, não há um sistema melhor, aquele que se adequa a você e à sua propriedade. Eu diria que esse é o grande desafio para cada produtor encontrar no seu pedacinho de chão. Eu queria te agradecer a presença e todos os esclarecimentos sobre esse tema, hoje cada vez mais discutido pelos pecuaristas e tão importante, né? Foi um prazer falar novamente com você. Prazer todo meu, Carol, sempre à disposição da DBO. A Embrapa agradece a possibilidade de estar aqui com vocês, contando um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, né, em Mato Grosso aí, e em todo o Brasil, em termos de sistemas integrados de produção. Fica aqui o meu grande abraço a todos que estiveram com a gente. Nosso grande abraço e obrigada. Bom, e obrigada também a você que acompanhou mais essa edição do Revista DBO em Foco. Lembrando que esse conteúdo fica disponível em nosso site,
portaldbo.com.br e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos e com toda a equipe da Fazenda. Acompanhe a DBO, informação de qualidade que faz toda a diferença para o seu negócio. Até a próxima. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.